Olá, queridos, mais um vídeo, mais uma questãozinha do Enem, ó, só ouro. Mas essa questão aqui também é relativamente boa, tá? Não tem grandes viagens, é claro que a gente vai usar para dar uma revisada, visitar algumas coisinhas a mais, mas acho que não teríamos grandes problemas lá na hora da prova. Tranquilo? Vamos ler com calma, com carinho e lembrando, né? A gente sempre vai buscar fazer aquela revisão a mais, tá bom? O quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano. Aí ele dá lá, né? Corrente elétrica até 10 mA, dano físico, dor e contração muscular. De 10 mA até 20 mA, aumento das contrações musculares. De 20 mA até 100 mA, parada respiratória. De 100 mA até 3 A, fibrilação ventricular, Jesus. E acima de 3 A, parada cardíaca e queimaduras. Violento. A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Aqui, galera, só chamando a atenção, né? Eu não gosto muito de fazer essas intervenções aí no meio da leitura inicial, mas quando ele diz aqui, né, da resistência elétrica média, tá? Entendam como se ele estivesse falando ali, como se fosse uma resistência equivalente, beleza? Não é exatamente isso, mas é só porque a gente vai utilizar isso aqui como se fosse, né, para efeito mesmo de facilitar nossos cálculos e facilitar a aplicação. Tranquilo? Bom, vamos nessa. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta resistência elétrica da ordem de 500 kΩ, mas, se molhada, pode chegar a apenas 1 kΩ. Tive que rolar a contraçãozinha aqui porque eu estou sem óculos, né? Então para ler ali a tela está uma belezura. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. Galera, bateria de 12 volts é aquela bateriazinha do carro, né? Bateria de 12 volts. Antigamente tinha uma bateriazinha que tem de 9 volts, que acho que existe até hoje. Salvo engano, antigamente também tinha uma bateria que era um pouco maior, que era de 12 volts. Mas, de boa. Coisa de velho, coisa de velho. Considere que um indivíduo com a pele molhada, atenção, sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de duas dessas baterias. Aí ele quer saber da gente, qual associação de baterias foi responsável pelo acidente. Então, galera, chamemos aqui a atenção de alguns pontinhos, né? Primeiro, ele fala para a gente aqui que a bateria que a gente vai usar é de 12 volts, né? Então, todos esses elementos aqui de baixo, cada bateria dessa de baixo tem 12 volts, beleza? Ele fala pra gente que o cara, o indivíduo com a pele molhada. Pele molhada, a gente viu aqui em cima, queridos, que a resistência média, que seria a resistência equivalente, né, pra gente, seria ali de 1 kΩ, tá? Então guarde isso no coração também. E por fim ele fala, né, parada respiratória. Galera, vamos lá pra cima. Parada respiratória, tá aqui, parada respiratória. Então, queridos, estamos falando de uma corrente de 20 mA a 100 mA. Fechado? Então, até se quiser botar aqui ao lado, no que estamos conversando então, né? A resistência equivalente que ele dá para a gente, né, vai ser de 1 kΩ, né? E quanto é que é 1 kΩ, gente? Tranquilo, né? 10 ao cubo ohms. Tranquilo? Suave? E ele fala para a gente que a corrente que a gente vai analisar, né, o Izinho, vai estar ali no intervalo, né, de... Vou botar aqui igual, tá, gente? Considerando que possa ser igual. 20 miliamperes a 100 miliamperes. Melhorando um pouquinho mais, galera, a gente está falando então de uma corrente, puxada aqui. A gente está falando de uma corrente que está ali entre, né, 20 vezes 10 a menos 3 e 100 vezes 10 a menos 3. Tranquilo isso tudo aqui, tá, galera? Estamos falando de amperes. E aí, jovens, estamos na cara do gol, né? Porque repara só, a gente falou de uma resistência, está falando ali de uma corrente, né? O valor máximo, mínimo de corrente estaria gerando essa parada respiratória, e a gente vai analisar essas associações de bateria ali, de geradores, enfim, para chegar a uma DDP. Ok, repara que a gente já tem como calcular o intervalo que a gente está buscando de diferença de potencial. Beleza, queridos? E aí você tem que lembrar da nossa primeiríssima, né? Anota aí. Primeira, bota aqui para baixo, Primeira lei de Ohm. Ohm. E como é que é a primeira lei de Ohm, queridos? Vamos ver quem é que lembra aí,
A DDP tem gente que usa V maiúsculo, U. Eu particularmente prefiro U, tá, gente? U vai ser igual a R vezes I, né? Mas tem gente que usa tudo que é jeito aí. Enfim, fica à vontade para acertar a questão do jeito que vocês quiserem usar. Eu gosto desse jeitinho aqui, tá? E aí, quem é quem nessa história, galera? Só pra gente lembrar, ó. U é a diferença de potencial, é a tensão elétrica, né, a DDP. R seria a resistência, né, resistência equivalente, enfim. E a corrente. Né? Ou tem gente que fala para lembrar a intensidade da corrente, enfim. Não faz, galera. Importante lembrar disso aí. Então, de novo, a gente tem a resistência já. A gente tem um intervalo de corrente que a gente vai poder trabalhar, né, digamos assim, para chegar ao resultado que a gente quer, que a gente está buscando. E a gente pode chegar a uma DDP. Tranquilo? Então, façamos isso, galera, com naturalidade, tá? Sem muitos melindres. Então, DDP é o que a gente vai buscar. Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, galera. Vou pegar primeiro o valor mínimo, tá? Aqui em cima. Depois a gente pega o valor máximo, beleza? Então, ó, no mínimo, né? A corrente que a gente tem é de 20 vezes 10 a menos 3, né? Que seriam os 20 mA. Bom, a resistência não muda, então vai ser 10 ao cubo vezes 20 vezes 10 a menos 3. Isso dá pra gente uma DDP mínima, gente, de 20 volts, beleza? Máximo, a gente tem lá DDP, né? Igual, resistência não muda, 10 ao cubo, e é a corrente máxima que a gente vai ali em cima, que é 100 vezes 10 a menos 3. De novo, corta 10 a menos 3 com 10 a mais 3, né? Vai sobrar ali 100 volts. Então, queridos, resumindo, né? Resumo da ópera. A gente tem esses valores aqui, ó. Ou seja, disso a gente tira que a DDP que a gente está buscando, né, essa associação de baterias está, né, gerando para a gente alguma coisa entre 20 volts e 100 volts. Então, o nosso trabalho agora, galera, é olhar aí para essas opções e ver onde seria possível a gente gerar um valor de DDP nesse intervalo, sabendo que cada bateria dessa, né, cada elemento desse, está produzindo para a gente 12 volts. Né? Ele fala isso no enunciado. Tranquilo? Então, vejamos aqui do ladinho, tá? Vamos matar. De pretinho, acho que foi mais bonitinho. Então, nesse caso aqui, galera, ó, a gente está botando uma associação em série de baterias, né, das duas baterias. Então, supondo que as duas não têm resistência interna, essa é uma bateria ideal. Repara, a gente começa aqui com um valorzinho de potencial, pode chamar de V, sei lá. Né? Aí vem para cá, né, passou por dentro da bateria aqui. Eu ficaria com V mais 12. Né? Aqui continua, né? Repara que não tem resistência nenhuma. Então aqui continua a ser V mais 12, né? E vem para cá, né? Ganho mais 12 volts, né? E aí a gente teria justamente V mais 24. Né? Então nesse primeiro caso aqui, galera, a gente está gerando uma diferença de potencial de 24 volts. Né? E, putz, já é a resposta, né? Repara só, galera. Eu quero aqui o intervalo entre 20 e 100. Então a letra A já matava já, né? 24. Só de curiosidade, galera, eu botei o sentido real da corrente, né? De repente alguém pode se perguntar em torno disso. Eu botei o sentido sempre indo do menos para o mais, né? Enfim, você pode pensar também no sentido convencional da corrente, que vai do mais para o menos e tal. Isso não vai fazer muita diferença, não. O que importa aqui é que eu botei como se o fluxo fosse nessa ordem que eu joguei ali. Né? Quer dizer, eu estou pegando um potencial e estou vendo o quanto está crescendo esse potencial até o final. É basicamente isso. Tá? Então a gente já chegou na resposta, de fato a resposta vai ser letra A, bem tranquilo. Vamos dar só uma passada nas outras para ver que associações são essas, né? Porque realmente tá meio esquisito aqui as de baixo. Eu passei o olho, na verdade, só na B aqui, já achei meio estranho. Mas vamos nessa, só pra gente tirar algumas dúvidas. Ó, essa letra B aqui, galera, bom, aí eu vou levar em conta que essa bateria ela pode funcionar também como gerador e receptor, tá? Dependendo do sentido que você puser. E aí, nesse caso de baixo, galera, um dos dois elementos, né? É porque a gente não sabe como é que seria o resto do circuito. Né? De fato, a gente teria só uma resistência, levando em conta que a pessoa, e fosse só a pessoa que está segurando nas duas extremidades ali. Então seria só uma resistência. Então, para essa letra B, de fato, a gente nem teria corrente elétrica, porque um elemento estaria funcionando como gerador e outro como receptor, de forma que a DDP, no final das contas, seria zero, né? Então, ok. Esse segundo elemento, galera, C, caraca, que bagunça, hein? Olha só, vamos nossa, tá bem esquisito, galera. Ele está ligando um polo negativo com um polo negativo e o polo positivo com o polo positivo.
Se a gente fosse desenhar alguma coisa, eu vou botar aqui no cantinho, tá, galera? Aqui assim, ó. Mas depois eu vou apagar, tá? É só pra gente tentar enxergar aqui mais ou menos o que o maluco tá fazendo. Então ele botou aqui, ó, uma bateria aqui e uma bateria aqui, né? Aí o que ele falou é o seguinte, ó, eu vou pegar um polo negativo, ligar no outro, né? E esse polo negativo, ele vai estar conectado aqui ao terminal A, né? Seria alguma coisa assim. E como o potencial daqui é igual ao potencial daqui, não faria diferença, poderia até puxar do ladinho de cá, beleza? Do positivo seria mais ou menos a mesma coisa. Ele liga aqui, ó, esses dois, né? E desse cara, ele puxa aqui o terminal B. Então, na verdade, galera, assim, é porque o desenho ficou feio, mas é uma associação em paralelo, né? Repara que aqui, esse ponto aqui, ele vai ter o mesmo potencial desse pontinho aqui, né? Que seria A. E esse ponto aqui teria o mesmo potencial desse pontinho aqui, né? B. Porque tem um fio sem resistência ligando os pontos aqui, né? Então, na verdade, é como, assim, desenhando mais bonitinho, de novo, tá, galera? Eu vou dar uma apagada depois, mas só pra gente enxergar. É como se eu tivesse isso aqui, né? Ó, pimba, pimba, né? E os terminais que o garoto lá vai botar a mão, garoto ou garota, né? Não sei, não lembro nem o que ele fala. É uma pessoa qualquer, né? Vai botar as mãos ali. Eu até botei o contrário, tá, queridos? É que nem seria A e B daquela forma, não. Seria. Ele só não quer apagar aqui, gostou do traço ali, enfim. Ficaria aqui B do lado de cá, né? E A do lado de cá. Tranquilo? Carlos, e aí? Nesse caso aqui não ficaria 24 volts? Não, né? Na verdade, a DDP daqui para cá, e a gente está supondo que não tem nenhuma resistência interna, seria o próprio 12 volts, né? Ou seja, não atenderia a condição que a gente falou ali em cima de estar entre 20 e 100. Beleza? Como eu disse, tá, galera? Só para a gente enxergar mesmo, eu vou tirar isso aqui daqui, enfim. Tchau. Pronto. Isso aqui foi a letra B, né? Então, aliás, a letra C, desculpa. Então, na letra C, se quiser só anotar aqui para lembrar depois, né? A DDP acabou ficando 12 volts, então não nos interessa, a gente precisa de algo entre 20 e 100. A letra D de dado, galera. Nossa Senhora Jesus Cristo Maria José. Aqui está um pouco diferente, galera. Mas é semelhante ao que a gente viu na letra B. Tá? A gente teria ali uma associação com um funcionando como gerador e outro como receptor. De forma que a DDP é zero. Né? Na verdade, eu falei que é semelhante, mas é igual, né? Só que no de cima ele está botando os polos ali nos polos positivos de bateria e no de baixo está botando os polos negativos da bateria. De qualquer forma, perdão. Um vai funcionar como gerador, outro como receptor, então DDP zero. Né? E por fim, o últimozinho aqui, ó, a letra E. Cara, vamos desenhar aqui rapidamente, só para ficar mais fácil da gente enxergar. Ó, tem o terminalzinho A aqui, né? Aí no de cima ele bota o terminal positivo, o terminal negativo vai para B, né? Alguma coisa assim. E no de baixo ele bota negativo para cá, positivo para cá e pimba. Na verdade, galera, aqui a gente também poderia... É porque vai depender de novo do circuito, né? Aqui eu estou supondo que tem só a pessoa aqui, tá? Tem só uma resistência. Chamar ela aí de R aqui, que é a pessoa, tá, galera? Então, nesse caso aqui especificamente, galera, repara que não teria diferença de potencial, né? Porque o ganho gerado por um vai ser consumido pelo outro, né? Então, de novo, a gente está levando em conta que isso aqui é um circuito ideal, tá? A gente não teria nenhuma resistência interna na bateria. Tá? Pelo menos ele não fala nada pra gente que a gente pudesse levar a isso. Então, o que a gente teria aqui, na verdade, é um ciclo fechado, né? De forma que a gente não teria fuga de corrente aqui para a região de resistência. Então, de qualquer maneira, não teria, né, no DDP, então. Bom, de qualquer forma, não funcionaria, tá? Esse circuito aqui não funciona. Ou melhor, a resistência ali fora não funciona. Se fosse uma lâmpada, acho que fica mais fácil da gente enxergar. Ao invés de pensar com uma pessoa aqui do lado de fora, né, o que a gente teria, na verdade, é que a lâmpada não ia acender. Tranquilo? Fica mais fácil de enxergar dessa forma? Acho que sim, né? Então, o que a gente teria aqui nesse elemento, que um estaria como gerador, né? Aliás, não teria como gerador, como receptor. A gente teria num ciclo fechado ali, né? Como se fosse um sistema ali que não teria essa diferença de potencial vazando para o meio externo. Não teria porquê. Né? Se eu tenho um caminho livre de resistência aqui dentro, não tem como ir aqui para o lado de fora. Isso aí, galera, estou indo numa explicação mais teórica, tá? É claro que a gente poderia tentar dar uma viajada a mais, mas de qualquer forma, bom, acho que até o INEP ele facilitou a nossa vida nesse ponto. Ele já botou a resposta ali como letra A. As outras todas, assim, eu quis até dar uma expandida, a gente treinar um pouquinho mais, mas, de novo, não tinha necessidade de fazer, não. Nesse de baixo, só que eu chamo a atenção por ser um circuito um pouco diferente, daria para a gente salpicar alguma coisa mais interessante, mas como eu sei que não é o intuito do Enem chegar a algo tão profundo do fluxo de corrente ali que pode existir pro lado de fora, então fica tranquilo, não precisa ficar tenso com essa situação, não. Beleza, queridos? Bom, de maneira geral é isso. É uma questão bem de boa.
Lembrando, gente, tá, que aqui eu fui fazendo revisão, fui lembrando, tal, peguei a letra B, C, D e E, mas se fosse na hora da prova, obviamente, você lá com pouco mais de 2 minutos de tempo para fazer cada questão, cara, viu a letra A, a resposta, de fato, não tinha como ter dúvida nesse ponto, cara, parte para a próxima, marcou a letra A e vai para o abraço. Tranquilo, galera? Bom, gente, jovens, dito isso, continua aí torando, a gente teve aí o nosso resultado há pouco tempo, né, SISU, essas paradas todas. Se não deu para você, fica tranquilo, cara, continua atorando. Se você tem ali um objetivo, tem um sonho, acredita nesse sonho. Ah, Carlos, mas eu tenho que trabalhar, cara. Tudo bem, trabalha, pô, trabalha e estuda. Né? Ninguém morreu por isso, não. Ah, mas é mais difícil. Cara, é mais difícil. Vai fazer o quê? A vida, infelizmente ou felizmente, não é um mar de rosas. Tranquilo, queridos? Então, esses são meus votos aí. Sejam perseverantes, mesmo frente às dificuldades, né, que vai dar bom, vai dar certo. Tranquilo, jovens? Dito isso, ó, forte abraço. Até breve.